nasci em lar cristão. E desde muito pequena, eu aprendi a amar Jesus, a ver aquele sofrimento que Ele passou na cruz e sentir a sua dor, o dom de misericórdia, o dom de discernimento, o dom de empatia, são dons do Espírito Santo, são frutos, misericórdia, empatia, amor, amar a Deus. Desde o dia do nascimento, você nasceu amando a Deus, é um dom. Os 9 frutos do Espírito Santo, quem nasce com o Espírito Santo, como eu nasci, carrega o principal, o amor. Então, quando eu nasci em lar cristão, eu nasci amando Jesus, nasci amando as pessoas, amando o próximo. O dom do amor é o maior dom do Espírito Santo, o maior dom que Deus deixou, Jesus deixou, foi o amor. A empatia, se colocar na dor do outro, no lugar do outro. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. O dom do amor, o dom que Deus me deu desde o meu nascimento. O Espírito Santo. O reconhecer a cruz que Jesus carregou por nós. Desde muito pequena eu tive esse discernimento. Eu tive os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo. E quando eu vi a história de Jesus, eu não aguentei. Eu não aguentei ver tanta dor e tanto sofrimento, uma só pessoa carregar tanta dor, tanto sofrimento, sendo inocente. Jesus era inocente. E essa dor acabava comigo, essa dor me destruía. Eu sentia, quando eu via aquele filme de Jesus, quando eu via tudo que Jesus passou, quando eu ouvia a palavra, quando eu ouvia os filmes, quando eu ouvia as músicas, quando eu ouvia tudo que Jesus passou, me quebrava. Eu era pequena, fui crescendo vendo isso, vendo essa história de Jesus, e Ele foi me mostrando, Ele foi me dando o discernimento do que Ele passou, da dor que Ele passou, o discernimento através do Espírito, a dor que Ele passou por amor de nós. E ali eu fui crescendo, vendo ali a dor de Jesus, vendo a dor das pessoas, vendo tudo que as pessoas passavam, vendo o que Jesus passou. E eu vejo muitas pessoas que não conseguem amar Jesus, que não conseguem acreditar em Jesus, não conseguem ver Jesus em nada. Eu sou grata por Deus ter me escolhido, Jesus ter me escolhido desde o ventre da minha mãe para sentir esse amor tão grande por Jesus, por ser tão grata a Jesus por tudo. Eu nem sabia o que eu ia viver, eu nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu só era uma criança. Eu não sabia o que eu ia fazer para Jesus, eu não sabia o que eu ia passar, eu era só uma criança. Mas em toda a minha vida, eu fui vendo os milagres de Jesus na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu fui enxergando cada vez mais como Jesus é vivo. Sempre vi Jesus em todas as coisas. Eu vi Jesus nos momentos que eu tive de mais dificuldade. Eu senti a dor de Jesus. Toda vez que eu sofri, eu vi Jesus na dor. Eu vi Jesus na fome, eu vi
Jesus na violência. Eu vi Jesus em tudo. Tudo que Jesus sofreu de violência, toda vez que eu via uma violência, eu lembrava de Jesus. Tudo que Jesus apanhou, sofreu, foi cuspido, xingado, difamado, caluniado, hostilizado. Eu vi Jesus quando eu passei por isso. Eu conheci Jesus desde o meu nascimento, mas eu conheci a sua dor através da vida. Eu conheci Jesus quando eu nasci. Desde quando eu nasci, eu vim conhecendo Jesus. Mas eu conheci Jesus através de palavra. Eu conhecia Jesus através do sentimento que Ele me dava, através do Espírito. Mas foi através dos milagres de Jesus que eu fiquei mais maravilhada. Eu fui me maravilhando quando eu fui vendo os milagres de Jesus. Com 3 anos, eu já ajudava pessoas. Eu já discipulava pessoas, ouvia pessoas. Eu com 3 anos ouvia pessoas e elas se curavam, me contando os problemas delas. Eu com 3 anos de idade, as pessoas contavam os problemas delas. Eu já sentia aquela dor delas, de Jesus. E as pessoas se curavam. E eu fui crescendo. Com 4 anos, ouvi a voz de Deus nitidamente nos meus ouvidos, aqui no coração. Com 4 anos, eu ouvi a voz de Deus. Cresci ouvindo a voz de Deus. Cresci tendo visões, sonhos. Cresci vendo Jesus. Então eu sei o que é o amor de Jesus na cruz. Eu sei o que Jesus passou. Ele me conta o que Ele passou, Ele me mostra. Jesus é vivo. Jesus salva, cura, liberta. Jesus fez tantos milagres na minha vida. São 41 anos que eu vivo o milagre de Jesus. Desde os meus 4 anos, quando Deus fez o meu primeiro milagre. Com 4 anos, Jesus fez o primeiro milagre na minha vida. Ele me livrou de uma violência sexual. Com 4 anos, eu ia ser abusada. E com 4 anos, eu ouvi a voz de Deus. Quando um homem me ofereceu uma bebida na casa de uma vizinha minha, que eu ia todos os dias ver essa vizinha, porque ela me dava o mingau do filho dela. Eu era uma bebê, 3, 4 anos. Eu todo dia ia na casa dela, ela dava mingau para mim do bebê dela. Ela dividia o mingau do bebê dela comigo. E neste dia eu fui sozinha na casa dela, só tava o marido dela. E tinha um bar. E ele me ofereceu uma bebida vermelha. Quando eu olhei para aquela bebida, Deus falou: não, é perigo, corre. E com 4 anos eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, nitidamente. E eu corri. E Deus me deu livramento naquele dia. Esse foi o meu primeiro milagre. O primeiro milagre que Deus fez depois que eu nasci. Que eu vi. Porque muitos milagres minha mãe me contou quando eu era pequena. Ela me conta dos milagres de Jesus desde o dia que eu nasci. Mas eu viver foi esse. 4 anos de idade eu vivi meu primeiro milagre. Eu e Deus, cara a cara, na rua. Eu me livrei. Deus me livrou de um estupro. Com 4 anos eu ia ser estuprada. E Deus disse: corre, filha, corre que é perigo, não bebe essa bebida, não pega nesse copo. E eu saí correndo e fiquei livre deste sofrimento deste dia. Passei por muitos outros, mas neste dia foi o primeiro livramento, o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida.